Mateus, capítulo 27. Hoje a exposição será a partir do versículo 57 até o capítulo 28, versículo 15. Mateus 27, versículo 57 até capítulo 28, versículo 15. Todos achamos? Amém. Na semana passada nós estudamos o texto anterior e descobrimos o significado da crucificação. Por que Jesus morreu? Nós descobrimos semana passada que Jesus morreu para nos substituir diante de Deus. Enquanto crucificado, Jesus assumiu sobre si o castigo, justo castigo sobre os nossos pecados que nós merecíamos. Mas Ele tomou sobre si esse castigo. E isso possibilitou o perdão de Deus a nós. Hoje, nós vamos refletir a respeito da sua ressurreição. Porque se você reparou, o Evangelho não termina aí, com a morte de Jesus. Ele continua e ele apresenta a ressurreição de Jesus. E a gente vai tentar descobrir, será que ela aconteceu mesmo? Que negócio é esse de ressurreição? Se ela aconteceu, por que ela aconteceu? O que significa a ressurreição? Qual é o impacto da ressurreição em nossas vidas e como nós devemos reagir à ressurreição? Mateus quer responder essas e outras perguntas para nós. E o trecho que foi selecionado para estudarmos hoje se divide em 5 cenas. E Mateus vai trabalhar as respostas dessas perguntas através dessas 5 cenas. Nós estamos na sexta-feira de Páscoa. Conforme nós vimos no texto anterior, no capítulo 27, versículo 46, Jesus morreu. Ele entregou o seu espírito a Deus. Por volta das 3 da tarde, tinha entrado às 3 da tarde e ele expira. E isso significa que pouco menos de 3 horas, os judeus vão celebrar o Shabat, o dia de descanso. Ninguém podia trabalhar nesse dia. Era o momento em que todos estariam em suas casas, participando da refeição da Páscoa com seus familiares. E é nesse intervalo de tempo entre a morte de Jesus e o início do sábado, que começava às 18 horas da sexta-feira, que nós vemos a primeira cena, o sepultamento de Jesus. Mateus capítulo 27, versículos 57 até 61. Acompanhe comigo a leitura. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. O que nós estamos vendo nessa cena? Um certo homem vai até Pilatos e pede a Pilatos o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Quem é esse homem? José de Arimateia. Arimateia era uma cidade próxima ali de Jerusalém. Repare 2 características que Mateus nos apresenta de José. A primeira, versículo 57, é que José era rico. É a primeira coisa que ele diz. Percebeu? Mateus nos prova isso ao contar sobre a influência dele. Porque não era qualquer um que podia chegar na presença de Pilatos. Então esse homem, ele tem poder e ele é influente, a ponto de Pilatos conceder o que ele pede, o corpo de Jesus. Mas também o texto nos ressalta de que ele era rico por causa das suas posses. Não era qualquer um que tinha um túmulo novo, recém-escavado. A maioria das pessoas não tinha condições de ter um túmulo assim. José era rico. A segunda característica, ainda está no versículo 57, e aqui está o mais importante, José também é discípulo de Jesus. Percebeu isso? Interessante. Nos outros relatos da ressurreição de Jesus, do sepultamento de Jesus, os evangelistas que narram essa história, nós vemos Marcos nos dizendo que José de Arimateia
era um ilustre membro do Sinédrio. Sinédrio era o grupo de líderes religiosos que condenou Jesus à morte, mas que ele esperava o reino de Deus. Lucas, quando está narrando esse final do Evangelho, ele diz para nós que José de Arimateia, apesar de fazer parte do Sinédrio, ele não concordou com a decisão da maioria. Ele foi voto vencido, ele não estava junto com o povo tentando matar Jesus. E, por fim, João, quando está contando essa história, João diz para nós que José de Arimateia seguia Jesus secretamente porque ele tinha medo dos outros judeus. Você pode conferir depois no final dos outros evangelhos. Ao que tudo indica, chegou a hora de se identificar com Jesus. José de Arimateia passou um bom tempo escondido, mas agora ele se identifica. E perceba, lembre-se disso, quando todos os outros discípulos fugiram, eis que José de Arimateia assume que segue Jesus. Nos versículos 59 e 60, nós vemos que ele é autorizado por Pilatos, e então ele envolve o corpo de Jesus em um lençol limpo, de linho, era um artigo de luxo na época. Ele sepulta Jesus no seu túmulo particular, rola uma grande pedra, provavelmente os seus funcionários fazem isso porque ela era muito pesada, e a pedra servia para evitar que ladrões roubassem o túmulo, porque naquela época tinha muito disso. Então José vai embora, mas o texto termina no versículo 61 dizendo para a gente que algumas pessoas estão presenciando essa cena. Duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria. Ele já falou dessas duas mulheres, elas são duas das outras mulheres que viram a crucificação e viram Jesus morrendo. Lembra disso? Elas estão ali observando, a gente vai ver que elas vão aparecer na história novamente. Perceba, enquanto todos os outros discípulos de Jesus, todos os outros seguidores abandonaram ele, a maioria fugiu, teve quem o traiu, que foi Judas, e teve aquele que ainda ficou, mas ficou só um pouquinho, e depois o negou, Pedro. Ao menos 3 pessoas permaneceram fiéis a Jesus depois da sua morte. José de Arimateia, que surge, enfim, assumindo que é discípulo, e as duas Marias, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas eu quero que você enfatize ou perceba a ênfase de Mateus ao destacar José de Arimateia. Esse homem nos lembra que nunca é tarde demais para se identificar com Jesus, e nunca é tarde demais para servir a Jesus. No capítulo 19 de Mateus, você vai lembrar dessa história. Um homem rico vem até Jesus, querendo herdar o reino de Deus. E Jesus diz para ele que ele tinha que guardar os mandamentos. Ele diz, mas eu já faço isso. Jesus fala, então você precisa abrir mão do amor ao dinheiro, porque o dinheiro é o seu Deus. Você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, você ama o dinheiro. E ele sai triste, porque o texto diz que ele tinha muitas riquezas. Então, diante disso, os discípulos perguntam, Jesus, se ele, que era tão piedoso e que tinha tanto dinheiro, os judeus acreditavam que quem tinha dinheiro era abençoado por Deus, se ele não vai entrar no reino de Deus, então quem é que pode entrar? Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus é possível, tudo é possível. Os discípulos tiveram essa reação porque Jesus disse, quão difícil é um rico herdar o reino dos céus, porque ele faz do dinheiro o seu Deus. Mas aqui está um exemplo de que é possível por Deus, não pelos homens. José de Arimateia. Sim, Deus pode transformar um rico em alguém que segue a Jesus. E José é esse exemplo. Mas mais do que isso, apesar de seguir a Jesus secretamente a sua vida toda, porque José tinha medo da opinião dos outros, enfim, ele se identificou com Cristo. E se identificar com Cristo exatamente agora pode causar sérios problemas para ele. Tem vários riscos que ele está correndo. Ele pode perder o seu cargo, ele pode perder a sua autoridade, ele pode ser rejeitado pela maioria, ser excluído da sociedade. José pode também ser crucificado, porque segue a Jesus. Mas José não só se identifica com Jesus, como usa os seus bens, usa as suas riquezas para servir Jesus, mesmo com Jesus estando morto. Ele dá o melhor tratamento possível a Jesus. Ele dá aquilo que é dele, o seu túmulo, o lençol de linho fino. Isso nos lembra que, por mais que talvez você tenha sido um covarde até hoje, talvez você tenha falhado, você tem medo de seguir a Jesus, medo de que as pessoas saibam que você se identifica com Jesus.
Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo, mesmo diante das consequências, dos riscos talvez. Talvez você possa perder o emprego se você assumir de fato que você ama a Deus. Talvez você pode perder relacionamentos. Talvez você pode perder a reputação que conquistou com tanto esforço, mas ainda é possível para você se identificar com Jesus. E isso é verdade a todos os tipos de pessoas. É verdade aos pobres, mas é também verdade aos ricos. O dinheiro não é um problema para aquele que ama Jesus. Jesus também faz com que as pessoas parem de amar o dinheiro para amá-lo mais do que o dinheiro. Mas a história de José também nos lembra de que ainda há tempo de você investir recursos para servir a Jesus. José serviu a Jesus no momento em que mais ninguém tinha condições de fazer aquilo. E talvez você tenha oportunidade de servir com talentos, oportunidade de servir com riquezas, bens que você herdou, que você conquistou, oportunidade de servir com suas habilidades, com suas posses, mas você talvez não tenha feito isso como deveria até hoje. Enfim, nunca é tarde demais para se identificar com Jesus e para servir a Jesus com as coisas que você tem, que foi Deus que te deu. Então talvez aqui você está pensando, e eu queria que você fizesse esse exercício de olhar para o passado, ou melhor, para esse ano que está se encerrando. Você olha para trás e vê, poxa vida, eu poderia ter abençoado mais, eu poderia ter repartido mais, eu poderia ter dividido mais. E agora é o momento de Jesus dizer para você, nunca é tarde. Olhe para José de Arimateia, ainda deu tempo de fazer isso, de ofertar o melhor para Jesus. E ainda há tempo de você renovar o seu compromisso com Jesus, seja no dízimo, nas ofertas, seja em servir em algum ministério, abençoando a igreja de Jesus com os seus talentos, dons, seja oferecer o seu serviço, a sua habilidade de trabalho, a sua vocação, para abençoar vidas, seja dentro da igreja, seja de fora, para abençoar o prédio da igreja. Ainda há tempo, nunca é tarde demais para servir a Jesus. Isso é o que a gente vê no sepultamento de Jesus. A próxima cena, que é a segunda, é a respeito da guarda do túmulo. Olhe comigo os versículos 62 até 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Enfim, chega a noite da sexta-feira. Se inicia o sábado para os judeus. O que era para ser uma celebração alegre para eles, pelo menos para os discípulos, se tornou lamento. Imagine o sabor amargo daquela noite, para aqueles que seguiram Jesus acreditando que Ele era o Messias. E eu não estou falando das ervas amargas que eles comeriam na Páscoa. Imagine a tristeza que inundou o coração daqueles homens e daquelas mulheres. As horas se passam e alguns conseguem dormir, e então surge a manhã de sábado, o dia em que ninguém deveria trabalhar, principalmente os líderes religiosos. Eles eram um exemplo para o povo. Bom, pelo menos isso é o que deveria acontecer. Porque o que nós lemos no versículo 62 é que no dia seguinte, no sábado, é o dia depois da preparação, o Shabat dos judeus. Nesse dia, os principais sacerdotes e fariseus vão até Pilatos. E aqui nós vemos algo bem incomum acontecendo, tão incomum quanto o que aconteceu para a entrega de Jesus à crucificação. A gente está vendo sacerdotes e fariseus juntos em um plano com um só propósito. Normalmente esse povo aqui não se dava bem. Os sacerdotes eram responsáveis pelo templo e eles eram meio parceiros de Roma. Os fariseus não aceitavam isso. E os fariseus não gostavam dos sacerdotes. Mas perceba, eles têm um inimigo em comum,
e eles se juntam, abrindo mão até dos seus valores para cumprir esse plano em comum. Mais uma vez, como foi na crucificação, eles juntam forças para atacar Jesus. E eles dizem para Pilatos: Pilatos, nós queremos que você guarde o túmulo de Jesus. O motivo é porque esse enganador, ele disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Não que a gente acredita nisso, a gente não acredita. Mas os discípulos dele acreditavam nisso. E talvez, se ele não ressuscitar, eles vão vir aqui, vão roubar o corpo dele e vão sair espalhando para todo mundo que ele ressuscitou. E perceba o que eles dizem no final do versículo 64. A ressurreição de Jesus, ou a notícia de que ele ressuscitou, mesmo sendo mentira, causaria mais estrago do que o que veio antes, a sua vida e a sua morte. Então Pilatos diz no versículo 65 e 66, ele atende a solicitação dos religiosos, ele oferece uma escolta especial para eles, e essa escolta é colocada para guardar o túmulo. Eles selam a rocha que foi rolada para fechar o túmulo, como uma marca de que ninguém mexeria no sepulcro. Era um selo. Eu quero que você perceba dois detalhes que chamam a atenção nesse trecho. O primeiro detalhe é que o problema desses líderes aqui não é que eles não ouviram o que Jesus tinha dito, especialmente sobre a ressurreição, porque o texto mostra que eles ouviram muito bem o que Jesus tinha dito, que iria ressuscitar. O problema desses líderes é que eles não creram em Jesus. Eles ouviram, mas eles não aceitaram o que Jesus disse. Esses homens são incrédulos. Esses homens são duros de coração, são homens rebeldes. E talvez esse seja o seu problema. Talvez esse seja o seu problema hoje, nesse dia de Natal. Talvez esse seja o seu problema na sua vida. O seu problema não é falta de conhecimento bíblico. Você ouviu ou ouve bastante de Bíblia. Você já ouviu a respeito da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus? Você já ouviu sobre o que significa a igreja? Você já ouviu sobre céu e inferno? Você já ouviu sobre a salvação? Mas o seu problema não é falta de conhecimento bíblico. Isso você já tem. O seu problema é falta de fé. Você se recusa a crer no que ouviu. Se recusa a se entregar à notícia que ouviu. Você não quer se submeter à Escritura. E de acordo com esse texto, você se assemelha a esses religiosos. São homens hipócritas. São homens incrédulos. O que esses homens estão defendendo é a preservação da religião de Israel. É a preservação da Escritura judaica. Eles acham que aquilo é certo, então esse Jesus veio atrapalhar tudo. E para eles, para cumprir esse propósito, eles estão dispostos a quebrar a lei. Eles estão guardando a lei, quebrando a lei. Num sábado, estão trabalhando, tramando o mal no sábado, para impedir que esse Jesus ressuscite. E eles estão negando os seus próprios princípios, se aliando a inimigos, e estão se recusando a crer no que Jesus disse. Se você faz como eles, você se faz de surdo para o que tem ouvido de Deus. Você só escuta, só interpreta aquilo que você quer. Só dá atenção ao que te satisfaz. Saiba que o que você precisa não é de mais informação sobre Deus. O que você precisa é de quebrantamento de coração. Você precisa de arrependimento. Você precisa de fé naquilo que você já ouviu, naquilo que você já sabe que é verdade. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que a gente vê nesse trecho é que, segundo esses líderes, a gente ressaltou isso, a ressurreição de Jesus, mesmo que eles não acreditassem nela, mesmo que ela fosse uma farsa para eles, ela causaria mais estrago no mundo do que a vida ou a morte de Jesus. E aqui eles estão realmente certos. Se Jesus ressuscitar, mesmo que eles não acreditem, ninguém vai poder parar os seguidores de Jesus, porque a ressurreição de Jesus iria comprovar que tudo que ele falou era verdadeiro. E é isso que Mateus quer que a gente perceba. É o que ele vai explicar daqui a pouco com a ressurreição de Jesus. O que Mateus está dizendo é: a ressurreição de Jesus muda tudo. Muda tudo. Ela confirma tudo que Jesus disse. A gente chega à terceira cena, o anúncio do anjo. Introduzimos o capítulo 28. A partir do versículo 1 até o versículo 7, olha o que diz o texto. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela.
O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante deles para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Aqui estão novamente as duas Marias. É a terceira ocorrência dessas mulheres em 11 versículos. Perceba que Mateus está dando essa ênfase. A gente viu isso no versículo 56 do capítulo 27, versículo 61 e agora no versículo 1. Segundo Mateus, elas descansaram no sábado, diferente dos líderes. Elas não fizeram nada no sábado. Mas quando o sábado terminou, no primeiro raiar do sol, às 6 da manhã, quando o sábado já estava para findar, elas vão até o túmulo de Jesus. Lucas diz para a gente que o sol nem tinha nascido ainda, e João diz que ainda era escuro, e elas estão indo em direção ao túmulo. A gente sabe pelo relato dos outros evangelistas o que elas estão indo fazer lá. Elas querem ungir o corpo de Jesus. Era um costume que se fazia, mas não deu tempo, porque ele foi crucificado rápido, morreu rápido, foi tirado da cruz rápido e sepultado rápido antes do início do sábado. E então elas estão ali. E quando elas chegam no túmulo, o que acontece? Versículo 2, mais um grande terremoto. Recentemente a gente viu sobre terremoto. No capítulo 27, houve um terremoto quando Jesus morreu. E agora o texto diz que a causa desse terremoto foi um anjo do Senhor que desce do céu, remove a pedra. Imagine como ele fez isso, né? E ele se assenta sobre a pedra. Na tradição judaica, e Mateus está escrevendo para judeus, então para eles era muito importante o que Mateus está escrevendo. Toda vez que anjos aparecem na história, toda vez que anjos se relacionam com os seres humanos, eles estão marcando um momento especial nos planos de Deus. Todas as vezes em que anjos aparecem na história do Antigo Testamento e na história do Novo, é porque algo da redenção está acontecendo. Algo da agenda de Deus, dos propósitos de Deus está se cumprindo. Como foi no anúncio do nascimento de Jesus. O anjo aparece para José, como a gente viu em Mateus. E como que é esse anjo? Olha o versículo 3. Você que gosta de desenhar anjo? Quem gosta de desenhar aí? Ou anjo? Gosta? Agora é a hora de desenhar anjo. Anjo, aqui o texto não diz que ele tinha olhinhos claros, bochecha rosada, cabelos encaracolados, como é o do Maurício de Souza. Não é o anjinho da Turma da Mônica. O versículo 3 diz que ele tem uma aparência como de um relâmpago. Como pode ser isso? Eu quero que você tente desenhar essa aparência. As vestes dele são de um branco como a neve. Isso deve doer os olhos. E não é só de doer os olhos, como é também de causar medo. Porque o versículo 4 diz que os guardas que estão vigiando o túmulo, quando eles veem esse anjo, dessa forma, eles têm medo, eles começam a tremer, e o texto diz que eles caem no chão como se estivessem mortos. Eles desmaiam. Já parou para pensar nisso? Nós estamos diante, não é de pessoas que trabalham no mercado e que foram chamadas às pressas para cuidar de um túmulo. Eles são guardas profissionais. Eles estão preparados a lidar com qualquer circunstância. Eles já viram guerras, já viram pessoas morrendo, já mataram pessoas provavelmente, já viram rebeliões, eles já enfrentaram muitos males. São homens preparados, treinados, e diante do anjo, caem como se fossem mortos. Aqui vale um comentário. Se o mensageiro de Jesus, o Jesus ressurreto, se esse anjo causa um terror assim, diante dos inimigos de Jesus, o que vai acontecer contra quem se coloca contra o próprio Jesus? O que você acha que vai acontecer com quem se coloca contra o próprio Jesus? Se o anjo dele já causa um terror desse, imagina ele em pessoa. Imagina ele quando for resolver as contas com todos aqueles que não se submetem a ele. É melhor se render antes do que ter que encarar Jesus na sua ira. E as mulheres?
O que acontece com as mulheres? Porque os guardas estão lá desmaiados, né? O texto do versículo 5 até o 7 diz que as mulheres, quando chegam, elas veem essa cena, e antes de desmaiarem, o anjo diz para elas: não tenham medo, eu não vim para destruir vocês. Os guardas tiveram medo, mas vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês não são inimigas, eu sei que vocês vieram ver Jesus, ver aquele que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Como assim não está mais aqui? O texto diz: ele ressuscitou, como ele tinha prometido que faria. E vocês podem entrar aqui, podem ver onde ele estava, ele já não está mais aqui. E elas vão, entram, provavelmente vêm, e agora no versículo 7 ele diz: bom, agora que vocês viram, vocês então têm duas missões. Vocês vão sair daqui e vocês vão ir até os discípulos de Jesus, a anunciar que ele ressuscitou como tinha dito, e que vai encontrá-los na Galileia. Vale fazer um comentário aqui do que está acontecendo com essas mulheres. A gente já falou isso na semana passada, de que apesar de serem as pessoas mais improváveis, mulheres não eram as pessoas que se esperavam muita coisa naquela cultura. E hoje em dia tem gente também que continua com a mesma mentalidade. Não era de se esperar que as mulheres ficassem com Jesus, vendo a sua crucificação, vendo o seu sepultamento. Mesmo que todos os discípulos tenham abandonado Jesus, se esperava que eles fizessem isso, mas não. São essas mulheres que ficam lá. E pelo fato de terem ficado, elas são as primeiras a desfrutar do privilégio de testemunhar a ressurreição de Jesus. Nenhum discípulo mais teve esse privilégio, só aquelas mulheres que continuaram fiéis a Jesus, mesmo diante de tudo o que aconteceu. A gente vai ver sobre isso porque elas vão ver Jesus face a face na próxima cena. Mas até aqui vale destacar isso. Vale muito a pena continuar sendo leal a Jesus, continuar sendo fiel a Jesus, mesmo que todos te desprezem, mesmo que olhem para você e te considerem alguém improvável, mesmo que as pessoas olhem para você e não esperem nada de você. Vale a pena ser fiel a Jesus, mesmo que você faça isso sozinho. Poxa vida, eu queria que a minha família servisse a Jesus. Eu queria que mais pessoas do meu bairro, do meu trabalho, da minha cidade seguissem a Jesus. Eu estou fazendo isso com alguns poucos. Vale a pena ser fiel, mesmo que o grupo seja pequeno. Vale a pena ser fiel, mesmo que isso te coloque em riscos. Aquelas mulheres correram vários riscos de fazer tudo o que fizeram. Talvez ser fiel a Jesus para você vai te colocar em situações difíceis, constrangimentos, sofrimentos, perigos. Sabe por que vale a pena? Porque Jesus sempre recompensa quem é leal a Ele. Jesus sempre recompensa quem é fiel a Ele. Às vezes Jesus faz isso nessa vida. Enquanto a gente serve a Ele, serve o seu povo, Jesus nos recompensa ainda em vida. Mas a gente pode ter certeza de que um dia Ele vai nos recompensar justamente no céu. Um dia Jesus vai nos recompensar. Então certamente vale a pena sim continuar sendo fiel a Ele, amando a Ele, mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo isso. Chegamos à quarta cena. E a quarta cena é a aparição de Jesus. Perceba, esses versículos são ponto alto, não só desse trecho, mas do livro de Mateus. Versículos 8 até 10, olha o que dizem. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Nós chegamos, como eu disse, ao ponto alto desse trecho. Conforme que aquilo que disse o anjo do Senhor, Jesus ressuscitou. Mas ninguém viu Jesus ainda. E quem são as primeiras pessoas que veem Jesus ressurreto? As mulheres, as duas Marias. O versículo 8 diz que quando elas saem do túmulo, elas correm para anunciar o que viram, o que ouviram aos discípulos. O texto enfatiza, elas saem com um misto de medo e alegria. Provavelmente eu e você estaríamos na mesma situação. E no versículo 9 elas têm um encontro. O texto diz que Jesus vem ao encontro delas. Jesus vem andando com aquelas pernas que foram crucificadas
há poucas horas. Jesus não só vem ao encontro delas, mas Jesus as cumprimenta com a mesma voz com que bradou o seu último suspiro diante do Pai, antes de entregar a sua vida. Você consegue imaginar essa cena? Aquelas mulheres olhando aquela figura que elas acabaram há menos de 48 horas ver sendo crucificada e morta e sepultada. É Jesus. É Jesus, Ele ressuscitou, o anjo estava certo. Aquilo que Ele disse que faria, Ele fez. Realmente se cumpriu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a reação das mulheres. Mas eu quero que você perceba o versículo 10, o que acontece em seguida. Jesus fala com elas e Ele fala 3 coisas. Primeiro, Ele faz uma afirmação. Ele diz para elas: não tenham medo. Perceba, são as mesmas palavras que o anjo disse para elas no versículo 5. Jesus convida elas, a diferente dos guardas romanos que ficaram morrendo de medo e caíram desmaiados: não precisam temer vocês. Eu não vim destruí-las, eu vim salvá-las. Para aqueles que se submetem ao reinado de Jesus, Jesus não desperta mais medo. Lembra que eu falei, se o anjo traz medo, imagina Jesus. Para quem se submete a Jesus não precisa mais temer. Jesus diz: não tenha medo. Pelo contrário, Jesus desperta amor. Jesus desperta devoção. É algo inexplicável. Todo mundo que se submete a Jesus sabe o que isso significa. Mas, para quem se opõe a Jesus, para quem se recusa a crer em Jesus, para quem se recusa a obedecer a Jesus, é melhor temer, sim. É melhor temer, porque um dia Deus há de julgá-los. Um dia Jesus irá julgá-los. De qual lado você está? Você está do lado dos que temem Jesus, no sentido de ter medo? Está do lado dos descrentes, do lado dos rebeldes? Ou daqueles que não precisam mais temer? Que não precisam mais ter medo de serem julgados, de serem condenados, porque são crentes, são discípulos, foram perdoados. Quem você é? Essa é a afirmação de Jesus. No versículo 10, Jesus fala uma segunda coisa. Ele dá uma ordem: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Percebeu como Jesus se refere aos discípulos? Qual foi a palavra que ele usou? Irmãos. Irmãos. Mesmo depois de tudo que esses caras fizeram para Jesus, Jesus chama eles de irmãos. Eles o abandonaram, eles fugiram, Pedro o negou. Irmãos. É assim que Jesus se refere àqueles por quem ele morreu. Mesmo que essas pessoas não ainda tenham sido restauradas, eles não viram Jesus ainda. Ele não restaurou esses homens, mas Ele os vê assim. Mesmo com as suas fraquezas, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados, por causa do sacrifício de Jesus, Ele te vê como irmão. Irmão. Não importa o quanto você fale, não importa o quanto você tropece na sua vida, se você é um discípulo de Jesus, é assim que Jesus te vê. Jesus te vê como um irmão, Jesus te vê como um filho do Pai, Jesus te vê como parte da família dele, por causa do que Ele fez na cruz. Nada do que a gente faça vai apagar isso, nem os nossos pecados nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Se nós cremos em Jesus, nenhum pecado tira esse privilégio de nós. Somos irmãos. Talvez você veio aqui hoje para ouvir isso, para ser lembrado disso. Principalmente nas horas mais difíceis, nós precisamos lembrar disso. Talvez horas de provação, horas de sofrimento, de angústia, de dor, horas de tentação. Talvez após a queda ao pecado, aquele pecado que você tanto odeia, mas que tomou conta de você e você caiu, você falhou. Nessa hora você precisa lembrar: Jesus te ama, ponto final. Jesus não te ama mais ou te ama menos porque você obedece mais ou obedece menos. Ele te ama. Ele te vê como alguém perdoado. Ele te vê como um irmão pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez na cruz. Não pelo que você faz. Isso é graça. É bom lembrar disso. É bom lembrar disso para evitar cair no pecado. Mas é bom também, depois que a gente caiu, para ser restaurado. Para pedir perdão e continuar a jornada.
Jesus não deixou de te amar. O sacrifício dele não foi anulado, ele continua te vendo como irmão. Irmão. A última coisa que Jesus faz é uma promessa. No final do versículo 10 ele diz: lá na Galileia, os meus irmãos me verão. Perceba, o reencontro, o reinício, o recomeço dos discípulos vai ser aonde? Onde tudo começou. Começou lá na Galileia, não começou em Jerusalém. Começou no lugar mais desprezado, onde eles viviam. Foi lá que Jesus os chamou. E é lá onde tudo vai recomeçar. Por causa da ressurreição de Jesus, Deus nos oferece um recomeço. Um recomeço. Mesmo que os discípulos tenham caído, mesmo que os discípulos tenham abandonado, Jesus oferece um recomeço para eles. Quem sabe talvez essa não é a sua situação hoje. Você está quebrado. Você tropeçou, você negou a Jesus, você abandonou a Jesus, você tem falhado com Jesus. Sabe o que Jesus tem a dizer para você? Algo que ele repetiu em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Olha para trás. Identifica onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. É sempre isso que Jesus diz para os seus discípulos. Você caiu, lembre-se onde caiu, se arrepende e volta. Levanta, eu te ergo, eu te capacito, eu te perdoo. O que eu fiz por você te levanta novamente. Em mim sempre haverá recomeço. Volte à Galileia, volte aonde você tropeçou, onde tudo começou, e recomece a jornada. Se arrependa, peça perdão e continue caminhando. Hoje Jesus te oferece perdão. Jesus te oferece restauração. Simplesmente venha até Jesus. Venha em arrependimento e diga: eu quero Jesus, eu quero. Chegamos à quinta e última cena. É a reação dos sacerdotes e dos anciãos. Capítulo 28, versículos 11 até 15, olhe lá. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes o seguinte: digam isto: os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. O versículo 11 diz que as duas Marias saem para obedecer a Jesus, para contar a respeito da ressurreição aos discípulos, mas a gente descobre que o que acontece com parte daquela escolta que estava guardando o túmulo. Eu digo parte, porque o versículo 11 diz que alguns da guarda foram à cidade contar aos sacerdotes o que tinha acontecido. Por que só alguns? Por que não foi a guarda toda? Por que só uma parte? Cadê os outros? O que aconteceu com os outros? Será que eles fugiram? Será que eles ficaram confusos depois de acordar do medo do anjo? Será que eles creram? A gente não sabe. O que a gente sabe é que alguns foram até os sacerdotes. E Mateus nos informa como é que os líderes reagem, como é que eles respondem, versículo 12 até 14. Depois de ouvirem sobre o terremoto, depois de ouvirem sobre o anjo, depois de ouvirem sobre o túmulo vazio, os líderes se reúnem em conselho, eles põem a mão no bolso, dão dinheiro aos guardas. A gente já viu isso, não viu? Dinheiro sendo oferecido para Judas, pelos mesmos homens. Agora dão dinheiro aos guardas para que eles espalhem a seguinte notícia: os discípulos de Jesus vieram de madrugada enquanto a gente estava dormindo em serviço, roubaram um túmulo, sumiram com o corpo de Jesus e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Gente, essa história é ridícula. Ridícula. Alguém aqui já trabalhou de vigilante? Alguém aqui tem alguém da família que trabalha de vigilante? Imagine isso, Zé. O Zé está lá, o Zé trabalha lá na portaria do condomínio. E aí ele ganha para ficar acordado. Ele ganha para proteger o local. E esses guardas, era o trabalho deles. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido eles espalharem essa notícia.
principalmente porque era uma missão muito especial. Eles não estavam simplesmente guardando um objeto, eles estavam guardando o túmulo de alguém que foi acusado como rei dos judeus na época da Páscoa. Era um barril de pólvora o que está acontecendo aqui. Se o corpo desse homem some, os discípulos dele vão dizer que ele ressuscitou e vai causar toda uma confusão em Jerusalém, com mais de 2 milhões de pessoas ali ao redor. Imagine o que poderia acontecer lá. Pois bem, a história é ridícula. Esses guardas não podiam só perder o seu emprego, mas podiam perder a sua vida. E é por isso que os líderes no versículo 14, no finalzinho do 14, prometem para eles algo que eles não tinham como garantir. Eles dizem assim: olha, se Pilatos ficar sabendo que vocês estavam dormindo em serviço, fiquem tranquilos, porque nós vamos convencer Pilatos a não fazer nada a vocês. Dá para confiar nesses caras? Não dá, né? Lembra o que eles fizeram com Judas? O problema é seu, você é o culpado. Os guardas confiam. O versículo 15 diz que eles revelam muito sobre a sua ética, a sua moral. Primeiro, o texto diz que eles aceitam o dinheiro, eles aceitam ser subornados, e segundo, eles saem espalhando a mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Em outras palavras, é mentira. Ele não ressuscitou, tudo não passa de uma farsa. E Mateus diz para a gente que, na época em que ele está escrevendo o livro, essa narrativa, essa versão, essa fake news sobre o roubo do túmulo se espalhou, e era o que os guardas e as pessoas diziam para refutar os discípulos. Eles diziam: Jesus não ressuscitou não, os guardas mesmos falaram que vocês entraram lá para roubar o túmulo. É interessante porque versões como essas continuam sendo contadas até hoje. Foram contadas ao longo da história, mentiras, versões mal intencionadas, tentando dizer que a ressurreição não aconteceu. Mas percebam que Mateus está enfatizando para a gente nessa parte. Ele quer mostrar para a gente e ressaltar a dureza de coração desses líderes. Não só dos líderes, mas também dos guardas romanos. Os guardas viram o sepulcro vazio. Provavelmente, eles viram Jesus saindo daquele sepulcro. Não se sabe, porque eles estavam desmaiados. Mas eles viram um anjo. Eles ouviram a notícia de que ele ressuscitou. Os líderes sabem que Jesus tinha dito que ressuscitaria. Eles estão diante de um fato extraordinário. Diante da ressurreição do Filho de Deus. Mas nós vemos, diante desse fato, duas reações completamente diferentes. Tem pessoas que, ao presenciar a ressurreição, acreditam, creem na ressurreição, alegremente. As mulheres, elas se submeteram a Jesus, elas adoraram Jesus, elas obedeceram Jesus. Mas diante da mesma cena, nós temos uma segunda reação. Nós temos pessoas se negando a crer. Sejam os guardas, que se recusam a acreditar, sejam os líderes. Pessoas dispostas a subornar e a mentir para abafar a verdade, para fugir da verdade. Da mesma forma, é assim que as pessoas, ainda hoje, continuam reagindo à realidade da ressurreição, à verdade da ressurreição. Ainda hoje tem pessoas que creem, tem pessoas que pela fé aceitam que Jesus ressuscitou, mesmo que seja inconcebível para a nossa mente racional. Como pode alguém que morreu voltar a viver? Mas pela fé acreditam nesse relato. Pessoas que, mesmo que ainda tenham medo, temores nessa vida, dores, pessoas que diante da ressurreição creem nela, se alegram com a ressurreição, adoram a Jesus e saem anunciando isso às outras pessoas. Ainda hoje tem pessoas que fazem isso, espero que você seja uma delas. Mas ainda hoje há pessoas que se recusam a crer, que negam que Jesus ressuscitou e imitam a atitude desses homens rebeldes. Ainda hoje há pessoas que negam a verdade que está diante dos olhos delas. Há pessoas que substituem a verdade pela mentira, como Paulo diz em Romanos. Pessoas que negam Deus, negam que são criação de Deus, negam que são pecadores, mesmo que as suas atitudes mostrem isso. Na maior cara lavada, negam a verdade, abafam a verdade com mentira. Pessoas que estão dispostas até a espalhar mentiras, a acreditar em mentiras, e talvez até a financiar fake news.
Hoje em dia ainda há pessoas que estão dispostas a investir dinheiro, investir recurso contra o cristianismo, contra esse povo que confronta os nossos pecados e que anuncia um Salvador que eu não entendo e que eu não aceito. Ainda hoje há pessoas que chegam a prometer o que não podem cumprir. Os líderes prometeram que Pilatos não faria nada aos guardas. Quem garante? Eles não podem garantir nada. E hoje em dia tem gente que diz para você: não acredite na ressurreição, ela é uma farsa, ela é uma mentira, e se você não acreditar, tudo vai ficar bem para você. Mentira. Quem garante? Quem garante? O que vale mais a pena? Acreditar que tudo isso é mentira e não saber o que vai acontecer depois da morte, ou acreditar que é verdade e ser surpreendido quando morrer e realmente ir para o céu? O que vale mais a pena? Quem que você é nesse cenário? Você é um crente? Você acredita na verdade da ressurreição? Você vai viver eternamente por causa disso? Se você é um crente na ressurreição, alegre-se. Alegre-se porque Deus amoleceu o seu coração para você poder crer em Jesus. Mas talvez você seja um descrente. Talvez seja alguém de coração duro, alguém que prefere abraçar uma mentira e que vai morrer por causa dessa mentira. Se você é esse, do que é que você tem medo? O que te impede de se render a Jesus? Você tem medo de ser transformado por Ele, talvez? O que Jesus oferece, mesmo que o mundo se oponha a você, o que Jesus oferece é muito melhor do que o que esse mundo pode oferecer. É muito melhor do que o dinheiro pode oferecer, a reputação pode oferecer, o prazer pode oferecer. Será que não seria maravilhoso ser liberto das trevas, das mentiras, da vida de pecado, da escravidão, e ser governado por um rei amoroso que considera os seus discípulos irmãos? É claro que é maravilhoso isso. Esse foi o relato da ressurreição de Jesus. Em resumo, ao escrever esse relato, Mateus tem a intenção de responder aquelas 5 perguntas que eu coloquei no começo. A ressurreição aconteceu mesmo? Segundo Mateus, sim, com toda certeza. Desde aquela época e até hoje, o máximo que os homens conseguem fazer é levantar mentiras, cortina de fumaça, mas eles não conseguem provar que a ressurreição não aconteceu. Procure no Google quantos foram os céticos, os incrédulos, os ateus, que não acreditaram na ressurreição, foram estudar e provar que Jesus não ressuscitou e se converteram. Se você não crê na ressurreição, eu te faço um desafio: vai estudar sobre isso, tente provar que Jesus não ressuscitou, você vai se converter, certamente, porque tantos outros na história tentaram provar que não ressuscitou e não conseguem, não conseguem. É a mais pura verdade: Jesus ressuscitou. A segunda pergunta, se isso é verdade, por que isso aconteceu? Repare, por 2 vezes Mateus nos informa que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. A gente viu isso no versículo 63 do capítulo 27, na boca dos líderes incrédulos. Eles ouviram Jesus falando isso. E nós vimos no versículo 6 do capítulo 28, na boca do anjo, como ele tinha dito que iria ressuscitar. Jesus prometeu ressuscitar, e isso de fato se cumpriu. A ressurreição fazia parte do plano de Deus para Jesus, tanto quanto o seu nascimento, como a gente celebra no Natal, tanto quanto a sua vida e morte, a ressurreição fazia parte do plano de Deus. A próxima pergunta é o que isso significa. O que significa a ressurreição? É aqui que todo o evangelho de Mateus se concentra. Ao ressuscitar, Jesus deu início ao reino de Deus. Ao ressuscitar, Jesus deu início ao reino de Deus. A ressurreição de Jesus não foi só um milagre como qualquer outro milagre que ele realizou durante seu ministério. A ressurreição foi um evento único na história. Ninguém mais passou por algo assim, ninguém mais passará por algo assim. É por meio da ressurreição que Deus, a ressurreição de Jesus, que Deus inaugurou o seu reino. O que aconteceu naquele primeiro dia da semana, aquele domingo de Páscoa, marcou o início não só de mais uma semana, mas marcou o início de uma nova era, marcou o início do novo mundo, marcou o início do reino de Deus, o reino que está disponível a todo aquele que crê em Jesus. E o que Jesus garante isso por meio da sua ressurreição. Tudo que Jesus disse, a ressurreição confirma.
O novo mundo começou. O reino de Deus começou. O que isso significa para nós? Qual é o impacto disso nas nossas vidas? É a quarta pergunta que Mateus quer responder. A ressurreição de Jesus nos torna participantes desse reino. Através da ressurreição, Deus comprou para nós um recomeço, uma nova história. Porque por meio da ressurreição, no reino de Deus, nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós somos perdoados, nós somos restaurados, mesmo ainda vivendo nesse mundo. Mesmo ainda sendo pecadores, mesmo ainda aguardando a manifestação completa do reino de Deus. Mas nós já participamos desse novo mundo. Nós já nascemos de novo. E aí nós chegamos à quinta e última pergunta. Como nós devemos reagir à ressurreição? Bom, a dica está em como nós vimos as mulheres reagindo. É isso que Marcos quis ressaltar. Tem 5 atitudes que essas mulheres tiveram, e eu quero que você olhe isso no versículo 8. A primeira reação delas foi a pressa. O versículo 8 diz que retirando-se elas apressadamente do sepulcro. Foi assim que elas saíram. Depois que o anjo disse que Jesus tinha ressuscitado. Há urgência na mensagem. As pessoas precisam ouvir que Jesus ressuscitou. E se você é testemunha dessa ressurreição, se você crê nela, a pressa tem que estar marcada nos seus pés. Pressa. Porque as pessoas podem morrer sem ouvir do Salvador. Pressa. Você não tem tempo a perder. Você não tem segundos, minutos, horas da sua vida a perder. Você não sabe o próximo passo, se você vai estar vivo ou não. Pressa. Pressa para anunciar a ressurreição para as pessoas. A segunda reação delas é medo, diz o versículo 8. Porque a ressurreição não anula os nossos medos, os nossos temores. Mas ela nos faz cumprir a vontade de Deus apesar dos medos. Porque elas, mesmo com medo, foram. Então você mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com doença, ainda assim pode fazer a vontade de Deus, enfrentando os seus medos, mesmo que você não os vença. Terceira reação das mulheres, alegria, diz o versículo 8. Elas estavam tomadas de medo e, olha a ênfase, grande alegria. Não era grande medo, mas era grande alegria. Talvez não exista palavra melhor para expressar o resultado da ressurreição na vida de um discípulo. Alegria, grande alegria. É impossível compreender a ressurreição, crer na ressurreição e continuar triste. Mesmo que ainda você tenha problemas nessa vida, mesmo que você ainda tenha medo, a alegria da ressurreição e do que ela garante para você vai ser muito maior do que os medos dessa vida. Quarta reação das mulheres foi a obediência, diz o final do versículo 8. Porque o texto diz que elas correram para anunciar isso aos discípulos. O anjo mandou que elas saíssem e contassem para os discípulos e elas obedeceram. Elas ainda estavam com medo, ainda estavam com dúvidas, mas obedeceram. A ressurreição de Jesus exige de nós, obediência à vontade de Deus. Obediência pronta, imediata, no ato em que Jesus dá a ordem completa, do jeito que Ele mandou, principalmente a ordem de anunciar a ressurreição a todas as pessoas que a gente encontrar. Esse vai ser o tema da próxima mensagem. É como o texto de Mateus termina, com Jesus mandando que eles vão e anunciem sobre Ele a todas as nações. Obediência a Jesus, a ressurreição exige obediência. E por fim, o versículo 9, nós vemos a quinta reação delas, é a adoração. A gente pulou isso na explicação de propósito, para deixar para agora. Você viu como elas reagem depois que Jesus aparece para elas? A segunda parte do versículo 9 diz: Jesus se apresenta, as cumprimenta, e o texto diz que elas, se aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. Aquelas mulheres ainda estão num misto de alegria e de medo, mas elas se aproximam de Jesus, mesmo tendo medo. Elas abraçam os pés de Jesus. Para abraçar os pés de alguém, você tem que estar de joelhos. E de joelhos, elas adoram Jesus. Elas adoram Jesus como Deus. Deus conosco. Deus entre nós. Foi assim que Ele foi anunciado no início do livro. É assim que nós devemos tratar o Jesus ressurreto. Você deve vir até Ele. Mesmo que você esteja no misto de medo e alegria, venha até Ele. Ao chegar até Ele,
dobre os seus joelhos, se curve diante dos seus pés em adoração e o adore, venere como Deus entre nós. É assim que nós devemos tratar o Jesus ressurreto. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado pela exposição da sua palavra. Obrigado porque nessa data tão especial, em que celebramos o nascimento do nosso Salvador, nós temos a oportunidade de lembrar por que Ele nasceu. Ele nasceu para morrer. Nasceu para nos substituir diante do Deus Altíssimo, Deus Santo, para assumir sobre si o castigo por nossos pecados, para nos oferecer o perdão do Pai. E Ele não só morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição do nosso Salvador inaugura o reino de Deus e garante para nós que tudo que Ele prometeu era verdade. Obrigado pela ressurreição, Senhor. Que nessa data nós possamos celebrar o nascimento do Salvador, mas ao mesmo tempo celebrar a sua morte e ressurreição. Porque por meio desses 3 eventos, nós fomos redimidos. Que possamos, à semelhança dessas mulheres, reconhecer Jesus ressurreto, como Ele merece, como Deus entre nós, como alguém a quem nós devemos nos prostrar diante dos seus pés e em veneração adorá-lo e nos submetermos à sua autoridade. Ajuda-nos a fazer isso, não só no dia de hoje, mas pelo final ainda desse ano, todo o ano que vem e o resto de nossas vidas, para o nosso bem e para a sua glória. E eu oro por aqueles que talvez tenham tropeçado, estão falhos, estão fracos, mas querem renovar o seu compromisso contigo, Senhor. Que talvez tenha agido como inimigo, como rebelde, como incrédulo. Que possa se lembrar que pelo que Jesus fez na cruz, Jesus considera todo aquele que nele crê como irmão. Que todos aqui, Senhor, façam parte dessa família. É a nossa oração, é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.